Fala galera, beleza? Sou Igor Neuberger, professor em construção e estamos aqui hoje para mais um vídeo, certo? Nos últimos vídeos do canal a gente calculou muito reações de apoio, foram uns 8 ou 9 exercícios de cálculo de reações de apoio deste livro do Aslan Kassimali. Agora nós vamos entrar num outro assunto, que é uma sequência, que é a parte do cálculo de treliças, certo? Então, eu tenho aqui uma treliça de um exemplo desse mesmo livro que eu acabei de mostrar para vocês. E nós vamos aprender hoje a aplicar, primeiramente, o método dos nós, beleza? Mas antes disso, antes de a gente começar de fato a resolução dos exercícios, a gente precisa explicar o porquê que treliças são tão interessantes, certo? Então, as treliças, no caso aqui, eu tenho uma treliça bidimensional, né? Ela tem uma área elevada e ela é formada por elementos. Esses elementos não são nada mais nada menos que as barras. Então eu tenho uma barrinha aqui que forma um elemento, uma outra barrinha que forma um elemento. Então essa ideia de elementos, que está aqui como sendo igual à letrinha M, vem de member, de inglês, é bom a gente saber o que é cada elemento da treliça. Cada elemento é uma barra, certo? Então, no caso, essa barra horizontal aqui, ó, ela é dividida em dois elementos. Então, ele tem o primeiro elemento do nó AB e o segundo elemento do nó BC. E, além disso, esses elementos das treliças, eles são unidos e nos pontos de união é onde são formados o que nós chamamos de nós. Então, eu tenho os nós da minha treliça, que são os pontos justamente onde os elementos são unidos e então a gente consegue formar esse elemento inteiro, essa treliça inteira, certo? Qual que é uma característica fundamental das treliças? As treliças, de modo geral, elas só têm efeito de tração e compressão. Por quê? Porque subentende-se que nos nós, eles são unidos por parafusos. Nessa figura aqui dá para a gente entender isso. Olha. Cada elemento da treliça ela é unida por um parafuso. Imagina que essa caneta é a treliça e eu vou segurar aqui como se fosse um parafuso atravessando. Se eu simplesmente solto essa caneta, olha o que acontece. Ó. Esse elemento está livre para girar. Ele consegue girar em qualquer sentido. Se ele está livre para girar, o que isso significa? Significa que eu não tenho restrição de momento fletor aqui. É diferente se ao invés de ser um parafuso, se fosse uma solda, que fosse de fato prender o elemento. Daí, ele teria restrição de giro. Tá? É claro que quando a gente está falando da teoria de treliças, essa ligação ela é idealizada. Então a gente entende pela teoria que não há nenhuma restrição de momentos fletores. Na prática, pode ser que haja restrição de momentos. Mesmo se você pegar um parafuso e apertar ele muito firme, ele vai ter uma tensão de atrito aqui que vai impedir ela de girar, né? Se eu deixar ele mais solto, ela gira. Mas então, na realidade, alguma restrição de momento tem. Mas esse momento que acontece ali nessa região localizada, ele é muito pequeno e ele é desconsiderado na prática, de modo geral. Então, com isso, nós conseguimos fazer com que essas treliças elas sofram apenas tração ou compressão, certo? E que material é muito bom para resistir tanto a tração quanto a compressão? São dois, que são amplamente utilizados. O aço tem características muito semelhantes à tração e à compressão, então é um material excelente. É muito comum ver treliças feitas de aço. E o outro é a madeira. É muito tradicional utilizado no Brasil. Hoje em dia está diminuindo bastante, mas até alguns anos atrás foi muito comum. Estruturas de telhado, de cobertura, serem feitas de madeira, com tesouras de madeira. Que as tesouras são nada mais nada menos do que treliças, beleza? Então, esses elementos eles sofrem apenas compressão ou tração, certo? Aqui eu estou desenhando a tração no sentido de estar tendendo a alongar essa barra aqui
e a compressão no sentido de estar encurtando essa barra aqui, certo? A gente, depois que a gente calcula, a gente consegue ter uma noção bem boa. Na verdade, não noção, né? A gente consegue saber exatamente que elemento está sendo tracionado e que elemento está sendo comprimido. E o cálculo desses esforços é justamente o que a gente precisa, o que a gente pretende fazer nesse exercício. Mas antes disso, a gente precisa classificar essa treliça. Igual quando nós classificávamos antes se uma estrutura é estaticamente determinada ou indeterminada, para saber se a gente conseguia calcular as reações de apoio, eu tenho que classificar minha treliça para saber se ela é estaticamente instável, se ela é estaticamente determinada ou se ela é estaticamente indeterminada, tá? São essas três condições que estão aqui, ó. Beleza? Então, como que eu tenho que fazer essa classificação, né? Como que a gente faz? Eu preciso saber a quantidade de elementos, de members, em inglês, que tem nessa treliça. Então, aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, eu vou colocar aqui M igual a 5. A quantidade de nós, que é representado pela letra J, eu acho que vem de joint em inglês. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. E a quantidade de reações externas que eu tenho, de reactions. Então, aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, aqui no nó A, certo? Um apoio de segundo gênero. E um apoio de... um apoio de primeiro gênero no nó C, certo? Então, o apoio de segundo gênero me fornece duas reações, o apoio de primeiro gênero me fornece uma reação. Eu tenho R igual a 3. Se eu fizer isso aqui, ó, M mais R é igual a quanto? Ó? M mais R é igual, vamos ver, M eu tenho 5, mais 3 reações, 8. Se isso aqui for igual a 2J, J meu vale 4. 2 vezes 4 é 8, certo? Se isso aqui for igual a 2J, significa que a minha treliça ela é estaticamente determinada. Esse é o nosso objetivo. A gente precisa que as treliças sejam estaticamente determinadas para que a gente possa calcular, beleza? Se elas forem estaticamente indeterminadas, a gente provavelmente não consegue calcular todos os elementos a partir das reações de apoio e tudo mais. E o que seria uma treliça estaticamente instável? Só para vocês entenderem certinho isso aqui. Deixa eu selecionar essa treliça aqui, ó, vou fazer uma cópia dela. Trazer ela para cá. Ó. Uma treliça estaticamente instável é uma treliça em que ela não se sustenta. Digamos que ela, com a incidência dos carregamentos e do próprio peso próprio dela, que aqui no nosso caso a gente acaba ignorando muitas vezes, ela desmoronaria. Essa é a ideia. Imagina que essa treliça aqui, ó, ela perde esse elemento. Qual que seria a tendência aqui? Ela está fixa nesse ponto, certo? Então ela permaneceria fixa aqui, mas como ela não tem restrição de momento aqui no nó B, ela ia simplesmente se fechar, certo? Então, isso ocorreria, possivelmente. Deixa eu tentar desenhar como é que seria ela deformada aqui. Meu talento de desenho, a gente já sabe que não é aquelas coisas, né? Mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui em azul o que seria a deformada dessa... Isso aqui permaneceria fixo. Essa barrinha ela viria aqui para baixo. Essa barrinha ela andaria para cá. Então, o apoio C ele viria mais ou menos para cá assim, ó. E essa parte viria para cá, para cá. Seria mais ou menos isso o que iria ocorrer. E daí ela ia
continuar caindo, o apoio aqui do nó C ia ficar cada vez mais próximo do ponto A. Ela ia basicamente se fechar, certo? Então, isso aqui é uma treliça estaticamente indeterminada. Ela não se sustenta por si só. Então, digamos que eu vou calcular agora, ó, essa regrinha aqui, ó, M mais R igual a quanto? M, nesse caso, eu teria 4 elementos. M igual a 4. Reações, eu continuo tendo 3 reações. M mais R seria 4 mais 3. Isso aqui dá 7. 7 é maior ou é menor do que 2J? 2J, eu continuo tendo 4 nós, certo? Então, os 2J's, ele vale 8. Então, 7 é menor do que 8. Sendo 7 menor do que 8, eu tenho que a minha treliça ela é estaticamente instável. Então, por isso que é importante eu fazer essa avaliação aqui primeiro, beleza? Então, eu sabendo que ela é estaticamente determinada, facilita para que eu possa, então, calcular as minhas reações. E, além de calcular as reações, eu tenho que encontrar qual que é a tensão que está acontecendo em cada um desses meus elementos da treliça, beleza? Então, vamos lá primeiro pelas reações de apoio nessa treliça. Para fazer isso, a gente já fez um monte de vídeos a respeito desse assunto. Se você não tem muito conhecimento a respeito disso, dá uma voltada aí nos vídeos do canal que tem vários vídeos explicando isso. Eu vou começar fazendo o somatório de momentos no ponto A, tem que ser igual a 0. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Somatório de momentos em A tem que ser igual a 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha reação em C. Aqui, ó, eu vou ter minha reação RC. Aqui. Vamos lá. Eu vou ter RC vezes 6 mais 4,5 vai dar 10,5. Com a tendência de giro no sentido anti-horário. Então, positivo. Beleza? Menos, agora eu vou colocar 180 vezes, se força vertical, força na vertical, distância na horizontal. 180 vezes 6 metros, que é essa distância aqui. Com a tendência de giro no sentido horário, então negativo. Mais 120 vezes a distância agora na vertical, 6 metros. 120 vezes 6. Isso aqui tem que ser igual a 0. Levei em conta todas as ações, as reações. Eu tenho aqui uma reação RA também, mas essa reação RA ela não vai exercer momento, porque a distância da reação RA para o ponto A é 0. Então, eu terei 10,5 RC menos 180 vezes 6, 1080, mais 120 vezes 6, 720, tem que ser igual a 0. RC vai ser igual a menos 1080 mais 720, dá menos 360. Passa para o outro lado, positivo, mais 360, dividido por 10,5. 360 dividido por 10,5 me dá 34,28 kN. É normal dar um número um pouco quebrado, porque esse autor é livro americano, né? Então, quando faz a conversão no sistema internacional, dá número quebrado mesmo. Beleza, encontrei a reação RC. Agora, simplesmente pelo somatório das forças verticais igual a 0, eu consigo saber o valor de RA. Vamos lá, ó. Forças verticais, eu vou ter 34,28 para cima
Então, é positivo, 34,28 apontando para cima, menos 180 apontando para baixo, mais RA apontando para cima. Isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, RA é igual a 34,28 menos 180, menos 145,72. Passo para o outro lado, 145,72 kN. E por fim, agora eu posso fazer o somatório de forças horizontais igual a zero também. Eu vou ter simplesmente uma reação, né, horizontal para equilibrar essa força aqui de 120. Então, eu vou ter... Agora eu vou renomear isso como RAY, né, porque eu vou ter uma outra reação aqui. Vai ser RAX. Eu terei RAX para a direita positivo, menos 120, está para a esquerda, então é negativo, tem que ser igual a zero, portanto, RAX tem que ser igual a 120 kN também. Então, com isso, eu consegui encontrar todas as reações de apoio, e agora eu posso pegar essa treliça e começar a calcular a parte que nos interessa de fato, que aqui o novo assunto é a questão de equilíbrio dessa treliça aqui, tá? Então, eu vou aplicar as forças, tenho 120 kN aqui no ponto A. Deixa eu ver aqui. R$120 para cá, eu vou ter... deixa eu colocar isso aqui de vermelho, vai ficar melhor. Aqui, ó, eu terei 120 para cá. Em Y aqui eu vou ter a outra reação, que eu já nem lembro mais qual é. E aqui eu vou ter a outra reação. Deixa eu ir lá pegar os valores. Ó, RA 145,72. (145,7) e a outra 34,3. Vou dar uma arredondadinha mesmo para 34,3. Tudo isso aqui está em quilonewtons, tá? Quilonewtons, aqui está em quilonewtons e aqui está em quilonewtons. Então, agora eu consigo pensar na solução dessa treliça aqui de fato, beleza? Vamos lá. O que acontece com o método dos nós? O método dos nós, ele diz pra gente o seguinte, que se a minha treliça inteira está em equilíbrio, e eu sei que ela está em equilíbrio, por que eu sei disso? Porque eu acabei de calcular as reações de apoio dela a partir do equilíbrio, então eu sei que ela está em equilíbrio. Se a treliça como um todo ela está em equilíbrio, então cada nó da minha treliça, vou colocar aqui em verde agora, ixi, ficou ruim. Vou colocar menor um pouquinho. Então cada nó da minha treliça, aqui, aqui, aqui e aqui, também tem que estar em equilíbrio. Essa é a lógica, tá? Se a treliça como um todo está em equilíbrio, então cada nó dela também tem que estar em equilíbrio. E a partir disso, como nossa treliça aqui é bidirecional, eu vou aplicar equações de equilíbrio pro nó, que são o seguinte, ó. No nó, o somatório das forças em x tem que ser igual a zero, porque está em equilíbrio. E no nó, o somatório das forças em y também tem que ser igual a zero,
Novamente, porque ele está em equilíbrio. Por que eu não preciso fazer somatório de momentos igual a zero no nó? Porque, pela definição básica das treliças, eu já expliquei lá no comecinho. Treliça não transfere momento fletor. É só tração e compressão. Então, o método dos nós agora é simplesmente aplicar essas duas equaçõezinhas aqui para cada nó, para encontrar quais são as reações ali que os elementos, ou seja, que as barras, fazem em cima do nó. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou começar desenhando aqui o meu nozinho separado. Eu vou começar pelo nó, poderia começar ou pelo nó A ou pelo nó C. Por quê? Eu sempre tenho que buscar nós que eu tenho a menor quantidade de forças desconhecidas. Por exemplo, no meu nó D, eu tenho 3 forças desconhecidas, que é a força que vem da barra DC, eu não conheço, a força da barra DB, eu também não conheço, e a força da barra DA. Então, eu tenho 3 forças desconhecidas. Com 3 forças, 3 incógnitas, 2 equações, eu não consigo chegar em lugar nenhum, certo? Nó B. Eu tenho 3 forças desconhecidas também. Eu tenho essa força que eu não conheço, essa força que eu não conheço, essa aqui que eu não conheço. Não consigo ir para lugar nenhum, beleza? E o nó C, o que eu tenho no nó C? Eu tenho 2 forças desconhecidas, que é essa aqui e essa aqui. Então é bom para eu começar. E eu tenho uma reação só, então isso já me facilita um pouquinho a vida. E no nó A, eu tenho 2 reações já conhecidas e também 2 incógnitas. Então, fica bem fácil para eu calcular também no nó A, beleza? Por uma questão de simplicidade, eu vou começar pelo nó C mesmo, beleza? O que é conveniente a gente fazer? É conveniente a gente desenhar o nó C como se ele fosse um diagrama de corpo livre. Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar a minha barrinha aqui, aqui, deixa eu colocar ela um pouco maior. Bem aqui é o meu nó C, beleza? Vou colocar aqui em azul, nó C. Eu tenho uma força aplicada sobre o nó C, que eu já conheço, é uma força totalmente na vertical, vale 34,3. E agora é uma questão de convenção, cada um faz do jeito que quer. Mas eu sempre coloco as forças desconhecidas saindo da barra, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar aqui, ó, que esse segmento, que seria o segmento DC, o nó D está aqui em cima, ó, seria o segmento DC, ele causa uma força saindo do nó, que eu vou chamar de FDC. E esse outro segmento aqui que chegaria no meu nó B, bem aqui, ele causa uma força também saindo do nó, que eu vou chamar de FCB ou BC, tanto faz. Vou colocar BC, FBC, tá? Então, esse aqui, essa parte central aqui, que é o tal do diagrama de corpo livre que eu tenho do nó, tá? Nesse caso, por uma convenção, eu sempre coloco ele saindo do nó, certo? A setinha saindo do nó. E daí, uma outra coisa que a gente poderia fazer é descobrir qual que é o ângulo aqui entre essas duas forças. No entanto, tem uma forma muito mais fácil que não envolve ângulos para encontrar essas reações, que é por proporção. Olha isso aqui, ó. Se eu pegar essa minha barra DC aqui e desenhar um triângulo aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus. Qual que é a proporção desse triângulo aqui, ó? Eu sei que na vertical ele tem 6, porque esse aqui, ó, é a cota vertical, beleza? E na horizontal ele tem 4,5. 4,5. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui.
para ficar fácil de enxergar. Então, vamos lá. 6 por 4,5. Se aqui é um ângulo de 90 graus, qual é esse valor aqui? Ó? É só fazer Pitágoras, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos lá fazer Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 6 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 4,5 ao quadrado. H vai ser igual a raiz, então o quadrado passa para o outro lado como raiz. 6 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado dá 56,25. Então, H igual a raiz disso, 7,5. Esse é o valor aqui, 7,5. E a mesma coisa eu faço para o outro lado. Ó. Eu posso desenhar um triângulo aqui, ó, qualquer lado da barra que seja, porque aqui ele tem uma inclinação diferente. Ó. Ele tem 6 aqui, 6 aqui. A hipotenusa, que é esse valor aqui, ó, é simplesmente a raiz de 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, ó, 6 ao quadrado é 36, mais 36, né, mais 6 ao quadrado, dá 72. A raiz de 72, 8,48. Esse tipo de proporção é que a gente vai utilizar ao invés de utilizar ângulos. E a gente vai ver que isso é muito mais rápido de ser feito. Então, vou voltar aqui, ó, e vou colocar o ângulo que eu tinha encontrado na minha barra DC. Vamos lá. Nossa, eu sou muito ruim de desenho em mão livre, pelo amor de Deus. Aqui, beleza. Quanto que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 4,5. Eu tenho 6 e eu tenho 7,5. Agora, eu vou tentar resolver isso aqui, ó. Deixa eu apagar as coisas que não importam mais para ficar mais organizado. Agora, o que eu vou fazer? Em cima do nó C, eu vou aplicar as minhas duas equações de contorno. Equações de equilíbrio. Que são somatório de forças em X e somatório de forças em Y tem que ser igual a 0. Qual que é melhor de eu aplicar aqui? Ó? Se eu me lembrar, essa força que está inclinada, que é o FDC, ela vai ter uma componente na vertical. Ela vai ter uma componente na vertical e uma componente na horizontal. E aqui eu já tenho uma outra componente na horizontal. Então eu fico com duas forças na horizontal. E uma equação só. É ruim. No entanto, deixa eu explicar isso melhor. Se eu fizer aqui, ó, somatório das forças horizontais tem que ser igual a 0. Digamos que eu aplique essa equação. Qual que é o problema? Eu vou ter FBC na horizontal e eu vou ter também um FDC, a componente dele em X na horizontal. Eu tenho duas componentes na horizontal. E se eu aplicar, ao invés disso, somatório das forças verticais tem que ser igual a 0. FBC não tem componente vertical, então ela não aparece. Vai aparecer apenas o FDC, que é a primeira que eu vou encontrar. Então, é isso que eu vou fazer, certo? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Eu vou começar aplicando somatório das forças verticais tem que ser igual a 0. No nó C, beleza? Primeira força vertical que eu tenho, para cima, positivo. Tenho 34,3. Que outra força vertical que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a componente da força FDC, que está na vertical. Agora é que entra a parte da proporção. Se a minha força FDC está apontada para cima, eu vou ter um componente, como eu estava desenhando, um componente na vertical para cima
e um componente na horizontal para a esquerda. Essas são as duas componentes que, digamos que elas estão assim, ó, elas se unem e formam a força FDC inclinada. Elas estão assim, se unem, formam o FDC. Beleza. Vamos lá? Se ela está para cima, essa componente vertical, ela é positiva. Então, mais FDC. Nossa, como que eu sei qual é o valor da componente vertical? É simplesmente eu usar essa proporção, olha. 6 sobre 7,5. Vocês vão ver que vai dar certo. Vezes 6 sobre 7,5. Por que o 6? Porque o 6 é a parte da proporção do triângulo que está na vertical, no mesmo sentido da força que eu quero olhar. E por que é o 7,5? Porque o 7,5 é a componente inclinada, que é o que eu quero descobrir, certo? Então é por isso que eu utilizo essa proporção, 6 por 7,5. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tem mais alguma força vertical aqui? Não tem, né? O FBC não tem componente vertical, só o FDC. Então, bora lá. Resolver isso. 6 sobre 7,5, eu vou passar para o lado de lá. Eu vou fazer assim, ó. FDC é igual. O 34,3 está positivo, passa para cá negativo. O 7,5 estava multiplicando, vai passar... Estava dividindo, vai passar multiplicando. No final das contas, vai inverter a fração, né? Vai ficar isso aqui, ó. O 7,5 estava dividindo, passa multiplicando. O 6 estava multiplicando, passa dividindo. Basicamente, só inverte mesmo a fração. Então, FDC tem que ser igual a menos 34,3 vezes 7,5 dividido por 6, menos 42,87. Menos 42,87 é o valor dessa força FDC. Por que ela deu negativa? Porque eu havia colocado aqui, ó, que ela estaria saindo do nó, que ela estaria tracionando o nó. E, na verdade, depois que a gente calculou, a gente descobriu que o sentido real dela é entrando no nó, é comprimindo o nó. Então, o sentido da setinha correto é para cá. Isso equivale a 42,87. Agora, então, eu posso fazer o somatório das forças horizontais tem que ser igual a 0. Que força horizontal que eu tenho aqui, ó? Eu não tenho reação horizontal, certo? Mas eu tenho a componente da força FDC que estará na horizontal e o componente da força FBC que é totalmente horizontal. Então, FBC está para a esquerda, negativo, menos FBC. E a componente agora que eu arrumei o sentido da seta, FDC, ela vai estar para cá, ó. Ela vai ter uma componente para cá e uma componente para cá. Beleza? Então, o componente dela é para a direita, então vai ser mais FDC, que vale 42,87. Mas eu tenho que me lembrar que eu preciso transformar essa força inclinada na componente. Como eu faço isso? Com a proporção. Qual é a proporção que eu tenho na horizontal agora? 4,5. Qual é a componente inclinada? 7,5. Essa é a fração que eu vou utilizar. Vezes 4,5 sobre 7,5. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Eu não tenho nenhuma outra força horizontal. Então, são só essas que entram. Menos FBC vai ser igual... igual não, né? Deixa eu... Mais... Vamos lá, 4,5 sobre 7,5 dá 0,6 vezes 42,87 dá 25,72. Mais 25,72, isso aqui tem que ser igual a 0.
Agora, menos FBC é igual a menos 25,72. Multiplico tudo isso aqui por menos 1. FBC é igual a 25,72. Como deu positivo, isso aqui, ó, deu positivo, significa que o sentido que eu havia adotado está correto. Então, o FBC é realmente no sentido de sair do nó, certo? Então, encontramos já dois valores. FBC vale 25,72 e F, vou colocar aqui do ladinho, e FDC vale 42,87. Tudo isso aqui está em kilonewtons. Ok. Agora, eu já sei duas componentes aqui. Já está resolvido. DC, BC. Eu posso ir para o outro lado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir agora para o nó B. Vou desenhar o nó B e vou explicar mais uma coisa interessante para vocês. Vou fazer o nó B aqui do lado. É uma barra reta. Deixa eu ver se eu consigo trazer a régua para cá. Cadê minha régua? Ah, estava aqui. Vou desenhar essa linha mais reta aqui. Beleza? Pode sair, régua, não preciso mais de você. Tá aqui. O meu nó B está aqui no meio. Eu encontrei que o FBC, aqui no segmento, ó, ele estava saindo do meu nó C. Ele estava saindo do nó C. Então, ele estava assim. Certo? Aqui, então, eu vou desenhar ele novamente saindo do nó B. Isso aqui pode dar uma confusãozinha, tá? Porque dá a entender que eu teria que colocar a seta no mesmo sentido. Mas não, realmente elas ficam uma de encontro com a outra, tá? A ideia de ação e reação, tá? É basicamente isso. Essa força saindo aqui, ó, eu já sei quanto ela vale. Ela vale 40 qual é? BC? 25,72. Então, vou escrever aqui 25,72. Além disso, ó, eu tenho uma barra vertical aqui. Que é a minha barra BD. Deixa eu desenhar ela aqui. Segmento. Bem, aqui teria o nó D. Deixa eu ver se é o D. É o nó D. E aqui eu tenho novamente a continuação. E aqui eu tenho o meu nó A. Eu vou fazer aqui o diagrama. Essa força aqui sempre saindo do nó, tá? Enquanto eu não conheço elas, eu desenho elas sempre saindo do nó. É assim mesmo. Então aqui eu vou ter o FBD. Vou colocar DB, FDB. E aqui, saindo do nó, eu vou ter o FAB.
E isso aqui é o diagrama de corpo livre, é tudo que eu preciso de informação. Isso aqui ficou muito ruim. F, D, B. Beleza. O que eu faço agora? Para equilibrar o nó, se a treliça inteira está em equilíbrio, o nó tem que estar em equilíbrio, o somatório das forças tem que estar em equilíbrio. Então, o somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. E o somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas forças em Y eu tenho aqui nessa barra? Eu só tenho uma força em Y apontada totalmente na vertical. Eu não tenho nenhuma outra força para ser decomposta em Y. Se eu só tenho uma força, e eu não tenho nenhuma força externa agindo diretamente no nó, eu poderia ter uma força aqui, ó, agindo no nó, mas não é o caso, tá? Eu não tenho nenhuma força externa agindo no nó, automaticamente, se eu fizer somatório de forças em Y, eu vou descobrir que o FBD, ele obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Porque eu não tenho nenhuma outra força para equilibrar com ela, para ela ter algum valor. Então, de cara, eu já posso dizer aqui, ó, FDB tem que ser igual a zero. De cara, não precisa nem fazer conta. Porque eu só tenho uma intensidade em Y. E se eu fizer agora o somatório das forças em X, o que eu vou encontrar? Vamos lá, ó, somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Eu vou ter 25,72 para a direita, 25,72, positivo, menos FAB, isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, menos FAB é igual a menos 25,72, e FAB, multiplicando tudo por menos 1, tem que ser igual a 25,72. Nesse caso do nó B, eu não precisaria nem fazer conta, nem para X nem para Y. Por quê? Para Y eu já expliquei, né? Eu só tenho uma força em Y. Para o somatório dela ser igual a zero, essa força tem que ser zero. E em X, eu tenho duas forças paralelas, em sentidos opostos. Uma tem que ser igual à outra. Muda só o sentido, certo? Então, se eu tenho 25,72 para a direita, para equilibrar o nó, eu tenho que ter 25,72 para a esquerda. Isso aqui já é uma questão mais de lógica mesmo. Então, está descoberto já o valor do FDB e do FAB, e a gente pode seguir o baile. Podemos continuar nossas contas. Então, agora, eu vou desenhar o nó A. Para isso, eu vou até aproveitar esse desenho aqui. Vou aproveitar isso aqui. Vou colocar aqui do lado mesmo. Porque o meu nó A, agora, eu vou ter aqui uma força desse segmento aqui. Em direção a D. E depois só a continuação aqui. Eu tenho as forças externas, que são as reações de apoio, 145,7. Vou apagar isso aqui para... Eu vou ter aqui... Vou colocar em vermelho. 145,7. E eu vou colocar a horizontal 120. Eu tenho FAB, que eu tenho que desenhar elas
aqui, né? O FAB eu já sei que vale 25,72. 25,72. E eu vou ter essa outra, não sei o sentido, eu coloco sempre saindo do nó, que vai ser o FDA. FDA. O FDA, ela tem componentes, então deixa eu trazer para cá o triângulozinho. Qual que é o triângulozinho que a gente encontrado? Ó, 6, 6 e 8,48. Vamos lá, ó. 6. Deixa eu fazer com essa aqui, tá mais fininha. 6, 6, 8,48. Isso aqui agora eu já posso até apagar. Essa parte aqui não me interessa muito. Essa parte aqui já não me interessa muito. É só eu ter o conhecimento que eu tenho esse segmento aqui e ele desce para cá. Beleza. Então agora eu já tenho apenas uma incógnita para ser... Opa! Uma incógnita para ser descoberta, que é esta aqui, o FDA. Então, eu posso fazer o FDA? Deixa eu pensar. Se eu fazer com o somatório das forças em X, eu vou encontrar o valor do FDA. Se eu fizer com o somatório das forças em Y, eu também vou encontrar o valor do FDA. Né? Eu vou fazer então o somatório das forças em Y porque eu tenho menos forças. Eu sou preguiçoso, eu quero ter menos trabalho possível. Ó, somatório das forças em Y é igual a 0. O que eu tenho em Y? 145,7 para cima. Positivo. Deixa eu fazer isso aqui em preto. Certo. 145,7 para cima. A componente FDA aqui, ó, ela vai estar para cima também. Ó. Então, mais FDA. Qual que é a proporção aqui, ó? A parte que está para cima na vertical, 6 por 8,48. Então, 6 por 8,48. E só, né? Não tem mais força vertical. As outras estão todas na horizontal, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, agora eu vou ter que FDA vai ser igual a menos 145,7, que vai multiplicar essa fração passa para o outro lado invertido. Vai ser 8,48 em cima sobre 6 embaixo. FDA é igual a 8,48 dividido por 6 vezes 145,7 deu 205,9 negativo, menos 205,9. Se ela está com sinal negativo, é porque o sentido aqui que eu tinha colocado a seta está errado. A seta, na verdade, ela está para baixo aqui, com intensidade de 205,9. Então aqui, ó, o que eu já consegui descobrir? Tudo, né? Já descobri tudo. Nem precisei fazer o nó D, ó. Eu encontrei que aqui, essas barras, elas estão saindo do nó, tá? Essas duas aqui, o FAB e o FBC, elas estão saindo do nó, certo? Ou seja, elas estão tracionando o nó. Se elas estão tracionando o nó, as barras estão tracionadas, certo? Então, elas estão tracionando o nó com intensidade de 25,72. Deixa eu fazer uma cópia disso aqui de novo.
para colocar cada uma delas. Ctrl C, Ctrl V. Onde que foi o negócio? Tá, foi para cá. Vou colocar nesse cantinho aqui. Deixa eu apagar essa poluição toda dos desenhos aqui. Então essas aqui, ó, elas estão saindo do nó B, ou qualquer nó que eu for olhar, ó, elas estão saindo do nó C. Se ela está saindo do nó, ela é tracionada. Isso significa força de tração de 25,7. Eu vou colocar aqui, ó, força de tração, vou dar sinal positivo. Mais 25,7. No nó B, aqui, ó, eu sei que tem uma outra força, que é o FAB, de 25,7 também saindo do nó. Então, essa barrinha aqui, mais 25,7. A barra DB deu 0. Não tenho tensão nem de tração nem de compressão. A barra DC, ela está entrando no nó. Então, ela está comprimindo o nó. Ela é uma barra comprimida. Menos 42,87. Eu vou colocar, por ser compressão, eu vou colocar como sinal negativo. Menos 42,87. Escrever na horizontal já não dou conta, imagina inclinado assim, né? Então tá, menos 42,7, essa barra está sendo comprimida. E, por último, essa barra aqui, ó, FDA, a força também está entrando no nó, então está comprimindo o nó. Essa barra também está comprimida com 205,9 de tensão. Então aqui, menos 205,9. Se eu quiser saber se eu acertei, é só eu fazer o equilíbrio do nó D. Se eu fizer o equilíbrio no nó D e der certo, matei a pau, acertei. Vamos fazer? Olha lá, ó. Somatório. Deixa eu trazer um pouquinho mais para... Eu vou fazer aqui em cima mesmo, acho que dá. Ó. Posso fazer tanto somatório das forças em X quanto em Y, tanto faz. O nó D tem que ser igual a 0. Eu vou fazer aqui em X, ó. Somatório das forças em X tem que ser igual a 0. O que eu tenho? Eu tenho menos 120, certo? Então, menos 120 para a esquerda. Menos 120. Esta força aqui, ó, ela está entrando aqui. Lembra que eu falei que eu tenho que desenhar elas iguais? Então eu tenho que desenhar ela aqui, ó. Em questão de ação e reação. Então, a componente dessa força aqui, que é a força AD, ela vai estar para a direita. Então, ela vai ser positiva. Mais FAD, que eu já sei que vale 205,9. E qual que é a proporção horizontal aqui, ó? A gente já tem. A proporção aqui, ó, é 6 por 8,48. Tá? 6 por 8,48. Vezes 6 por 8,48. E essa outra aqui, ó, mesma coisa, ela estava entrando no nó C, aqui, ó. Então eu vou desenhar ela entrando nesse nó aqui. A componente dessa vai ser para a esquerda, então vai ser negativo. Vai ser menos 42,87. Qual que é a decomposição dela pela proporção? Ó? A horizontal aqui é 4,5 por 7,5. – 4,5 por 7,5. Isso aqui tem que ser igual a 0. Vamos lá. Eu vou ter menos 120
mais 6 sobre 8,48 vezes 205,9, 145. Essa é a hora que dá aflição, porque eu fiquei 1 hora gravando, imagina se eu errei alguma coisa. 145,68 menos 4,5 sobre 7,5 vezes 42,87. 25,72 tem que ser igual a zero. Isso aqui vai ser menos 120 mais 145,68 menos 25,72 deu 0,04. Isso aqui é arredondamento, beleza? Então, acertamos. Olha que maravilha. Resolvemos essa treliça. Eu dei uma apanhada aqui nessa lousa porque eu estou me acostumando com esse novo aplicativo. Espero que não tenha incomodado muito vocês. E espero também que tenham entendido. É um novo assunto. Se é a primeira vez que você está vendo isso, é normal você não entender tudo. Nós resolveremos um monte de exercícios aqui para fixar bem esse conhecimento, beleza? Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Considere compartilhar no seu grupo da faculdade, com seus amigos, com alguém que vai gostar desse conteúdo. Tem vídeo pra caramba aqui no canal sobre concreto armado, principalmente. Eu já gravei muita coisa sobre isso. Vocês vão gostar. Dá uma chance aí. Compartilha. Considere mandar um valeu demais aí pelo meu esforço para fazer esse vídeo. E até a próxima. Valeu, falou!